estava dizendo, se você não negar a sua vontade, você não vai poder fazer a vontade do Espírito. Que a vontade do Espírito é você amar a pessoa, independentemente de quem ela seja. A vontade do Espírito é que você seja doador, é que você seja obediente, é que você seja submisso. A vontade do Espírito é que você tudo suporte. Olha isso. Não é isso que a palavra diz? O amor tudo suporta, tudo espera. O amor é sofredor. Gente, quem é que quer ser sofredor? Mas a gente quer ser o amor. Mas o amor é sofredor. Ninguém quer sofrer, mas quer o amor. Diga, não dá para compartilhar. Diga, não dá para compartilhar. Deus é ciumento em relação a você. Ele não compartilha você. Ou você é dele ou você não é. Ah, Senhor, eu te amo, mas eu amo outras coisas. Não quero. Porque se você não estiver disposto a negar, seja o que for, aí ele fala mãe, ele fala mulher, ele fala marido, ele fala filho, ele fala... Quem não estiver disposto a negar o que for por causa de mim, não é digno de mim. É muito forte isso. Mas quando nós entendemos que quando Ele se dar a nós, todas as coisas, fala comigo, o reino de Deus, fala o reino de Deus, todas as coisas, fala as boas coisas, serão acrescentadas. Então só vai tirar ruim. Ele não vai tirar sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, não vai. Ele vai acrescentar, ele vai se converter, amém? Seus filhos vão se converter, seus pais vão se converter, mas você não pode negociar a sua fé. Você tem que viver uma fé que quando você está andando no meio da tempestade, você não afunda. Você tem que viver uma fé que se você estiver na fornalha, ela não te queima. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou bem guardado no esconderijo, pois estás comigo, não estou sozinho. Sem medo, vai. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo, meu Deus, oh, eu creio em ti, meu Deus. Diga, não compartilhe a fé. Não passe por esse mundo sem usufruir de milagres. Daniel estava ali, mas na hora que ele precisou, Deus já tinha uma unção sobre a vida dele, para o leão jejuar. Esther foi escolhida para fazer o mal virar contra aqueles que iam preparar o mal contra a vida dela. Nós temos que viver a nossa fé, como se a qualquer momento nós fôssemos precisar de viver milagres. É uma enfermidade, é uma má notícia na família, é um acidente, é algo que acontece. Nós estamos vivendo a nossa vida comum, tão frágil que um mosquito derruba a gente. Um mosquito, como hoje a gente vê a dengue e tantas outras dessas pestilências que tem trazido, um mosquito derrubar você é frágil assim. Mas se você estiver disposto a não negociar e viver em milagre, não é mosquito nem gigante que vai derrubar você, aleluia. Diga, o fogo não me queima, olha a fé,
as águas não vão me afundar. Por quê? Pois estás comigo. Olha a fé. Eu não estou sozinho. Como é que você se sente? Eu estou bem guardado no esconderijo, pois estás comigo. Eu não estou sozinho. Medo não entra na minha casa, não cabe temer, porque tá cheio de amor. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Como é o nome? Seu nome é... Declara, vai. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Oh, eu creio em ti, meu Deus. Não deixe que a sua fé seja rala. Não deixe que a sua fé seja rasa. Mergulhe na oportunidade de viver milagres. Aleluia, aleluia. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, e chuva forte é você, o vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, se tá fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo. Canta, a igreja, declara. Que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Que me faz o quê? E a tempestade é... Não vou temer. Chuva forte, não vou temer. Vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Se tiver fechada, mas a fechada não tem problema, é Ele. É tudo sobre você. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Fale com fé. Oh, eu creio em ti, meu Deus. Não importa o que o inimigo levanta contra a tua vida.
aquele que está contigo é muito maior do que ele. Isso em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. E bom que você está aqui. Seja uma noite cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Temer porque eu não vou temer. Me diga temer porque oh, temer porque. Aleluia, meu povo, povo bom e bonito. Gente, domingo nós temos o nosso cantata de Páscoa. Fala aí pro irmão que está do seu lado assim, domingo. Diz assim, tu sabe o que tem domingo? Diz aí, sabe o que tem domingo? Domingo é dia de você convidar alguém para cá. Amém ou não amém? Fazer o apelo domingo, vai se converter vidas aqui, vai ser a sua família. Amém? Em nome de Jesus. Então você vai trazer alguém, nós temos uma festa muito bonita. A gente fazia ela no sábado, mas transferimos para o domingo, porque o domingo é mais suscetível para as pessoas estarem na igreja. Então a ideia é que a gente convide gente, tá bom? Né? Eu nunca fico falando isso direto, traz gente, mas de vez em quando eu peço que você lembre-se de evangelizar, e domingo é o dia de você trazer a família, trazer amigos, que vai ter uma festa bonita aqui, atores diretamente do YouTube, famosos, vai ser tremendo. Vamos receber o nosso querido Cícero, nosso diácono Cícero vai trazer a palavra hoje, encerrando o livro, né? O Evangelho de João. Levante as mãos para cá. Pai, nós oramos e te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa mais uma vez, Senhor. E nós queremos, Senhor, nessa noite estar aptos para receber a palavra. E que o teu filho, Senhor, esteja aqui totalmente preenchido do teu espírito, para que ele possa ser usado nessa hora, para falar ao nosso coração, para transformar as nossas vidas, tanto nós que estamos aqui, como aqueles que ainda vão escutar pela internet, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer grandes milagres essa noite nesse lugar. Oramos sobre a sua casa, sobre a sua família, guarda elas, guarda os seus bens, para que nenhum mal aconteça, enquanto Ele está aqui fazendo a tua obra, isso em nome de Jesus. A igreja diga: amém, povo de Deus, a paz do Cristo Jesus, boa noite. E esse tempozinho de chuva é bom demais, né, mano? Isso aí, uma rede, um chocolate quente, papo de umas 500 calorias a mais. Vou nem dizer aonde comprar essas coisas. Amém, meus amados. Como já foi vos dito, a gente vai estar falando hoje sobre o finalzinho do livro de João, amém? A partir do capítulo 20, quero que vocês abram aí para a gente estar falando um pouco sobre esse capítulo. Eu vou tentar ser o mais breve possível. É um capítulo de uma profundidade muito grande, tanto o 20 quanto o 21, amém? Enquanto você vai abrindo aí, eu vou fazer uma pequena oração aqui. Eu queria que você acompanhasse também no seu coração, orando a Deus em nome de Jesus. Pai amado e querido, Senhor Deus, eu estou aqui como instrumento em Tuas mãos. Primeiramente eu venho a Ti pedindo perdão pelos meus pecados e falhas, pois eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios também. Necessitamos da Tua presença tanto quanto uma costa necessita de água. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja primeiramente derramada sobre as nossas vidas, para que a gente possa sentir a Tua presença, para que a gente possa sentir aqui, meu Pai, o Teu amar, o Teu abraçar, e para que a nossa mente seja limpa para entender a Tua palavra.
que o nosso coração essa noite, ele possa ser uma terra fértil para receber a tua mensagem, para que ela venha dar frutos em nome de Jesus. Assim eu te louvo e te agradeço e peço em nome de Jesus, Pai, usa-me para falar com o teu povo aqui essa noite, Senhor. Isso pelo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu povo. Vamos lá, em nome de Jesus. Deixa eu só abrir aqui a minha outra Bíblia, porque tem umas expressões que tem numa, não tem noutras. Amém. Vamos lá. Capítulo 20, a partir do verso 1. Obrigado, meu amado. No primeiro dia da semana, sendo assim domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, aqui no caso João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde colocaram. Eu vou tentar pontuar muito dessa forma que eu vou fazer, porque se eu for ler todo e depois voltar para o ponto, vai perder a emoção desse capítulo. E aqui já no verso 1 já fala uma coisa bastante interessante, que é fora do comum. Naquela época não era comum uma mulher sair de madrugada para canto nenhum. Não era do costume daquele povo. Então aqui nós vemos Maria Madalena indo ao sepulcro. E o que é que ela ia fazer ali, gente? O que é que uma mulher que tinha acabado de ganhar uma vida e ao mesmo tempo, com um curto período de tempo, tinha acabado de perder aquilo que fazia sentido para ela, ia fazer em um sepulcro, se não chorar? Maria estava indo para aquele lugar para justamente fazer isso, chorar. Porque para ela, a morte de Jesus não era a morte de um profeta. Para ela é como se ela também tivesse morrido. O que fazia sentido na vida daquela mulher tinha sido arrancada dela, sem ela poder dizer nada. Mas só que Maria, ao sair de casa, ela não esperava milagre nenhum acontecer. Quando Maria saiu de casa, o que ela esperava é que a pedra estivesse no canto. O que Maria esperava é que o corpo de Jesus estivesse ainda lá dentro. O que ela esperava era chorar até, sei lá, de tarde e voltar para casa cansada, com os olhos inchados, se preparando para na próxima madrugada fazer a mesma coisa, até que se vai os dias dela. Mas o milagre acontece e ela vê ali a pedra sido removida. E nós não estamos falando de uma pedra pequena, era uma pedra enorme, que era movida através de algumas escoras, de uma forma de enrolar aquela pedra. Então nós sabíamos que ali não aconteceu algo normal, algo fora do comum tinha acontecido. Como fala que o verso 2, ela corre, vai falar com Simão, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E no verso 3 diz: Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. E eu quero parar nesse ponto aqui também. É muito extraordinário quando você consegue extrair o lado espiritual disso daqui. João não precisou, e aqui eu não estou desmerecendo Maria de forma nenhuma, mas João não precisou ver os anjos para crer. João não precisou, sabe, ter um encontro, um pré-encontro com Jesus ressurreto para crer. João creu
na hora que ele viu o que tinha acontecido. Na hora que João vê aquela cena, dos lençóis dobrados, da cama arrumada, ele falou: não pode. Quem poderia roubar um corpo e deixar uma coisa dessa aqui, desse jeito, arrumada desse jeito? Automaticamente ele falou: não. O que ele falava começou a vir à mente de João naquele momento. Ele falou: eu creio que ele ressuscitou, eu creio que o que ele falou é verdade. Mas aí entra Pedro, como sempre, um cara impulsivo, entra na hora, nem se para, mas vê a mesma cena. Pedro, por sua vez, creu também, mas com uma certa dúvida ainda, se realmente era verdade. A partir do verso 8 diz, depois do 9, né? Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. No 10, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. E aqui eu paro mais uma vez e medito nisso aqui com vocês. Os discípulos que eram mais próximos de Jesus viu a cena ali, porém voltaram para casa. Maria ainda não. Maria ainda continuou ali, porque para Maria ainda não fazia sentido o que ela tinha visto. Mas ela estava disposta a passar ali o resto do dia, até que fizesse sentido para ela o que tinha acontecido. No 12 diz: e viu 2 anjos vestidos de branco, sentada onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei aonde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Eu falei sobre esse versículo hoje no meu devocional, lá no grupo da igreja, porque esse versículo falou muito comigo. Porque isso fala de nós. Quantas vezes o Senhor está à nossa frente, mas a gente não o reconhece. Quantas vezes nesse altar aqui foi falado com você, mas você não o reconheceu. Quantas vezes aí, você orando, clamando, Ele lhe tocou e você não o reconheceu. Quantas vezes a gente não foi como Maria aqui. Ele estava adiante de nós, mas a mágoa de Maria, a tristeza não permitiu que ela o reconhecesse. Eu fico imaginando a cena dela com os olhos muito lacrimejados. Realmente seria um pouco difícil de reconhecer. Mas aqui não está se falando disso. Aqui está se falando que de fato ela não o reconheceu. Sabe, o caminho de Emaús, quando Jesus vai pregar para aqueles 2 discípulos tudo de novo. Quando ele se vai, eles falam, né? Mas ardia o nosso coração enquanto ele falava sobre aquilo. O coração de Maria não. Quando ele falou com ela, não ardeu. Mas teve uma palavra que acendeu o coração dela novamente. Vamos continuar. Disse ele: mulher, por que está chorando? Por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclama em aramaico, Rabone, que significa mestre. Nesse momento, Maria o reconheceu, porque nenhum outro conhecia Maria como Jesus o conhecia. Nenhum outro falava o nome dela conforme o Senhor falava. Eu não sei se você já se imaginou nessa cena, mas consegue imaginar por um instante agora Jesus falando o teu nome, naquele teu momento de dor, de tristeza, de desânimo. Ele se vira para você
e fala o teu nome, tinha como não o reconhecer? Mas Cícero, podia ter sido outro? Não, querido. Satanás não chama ninguém pelo nome. Satanás te chama pelo teu pecado, porque o trabalho dele é te acusar. Já Cristo não. Cristo, ele te conhece, ele sabe dos teus pecados, mas ele te chama pelo nome. E quantas vezes isso já nos aconteceu? Quantas vezes ele nos chamou pelo nome? Mas esse chamar pelo nome não somente alegra Maria, mas dá um startar no coração dela, que revoluciona todo o acontecido. Maria ainda não tinha entendido o porquê da visitação do mestre ali. Ela ainda não tinha entendido que ali já não era mais um momento dele ficar, dele permanecer, já não fazer mais parte desse plano. Como assim, Cícero? Olha comigo no 17. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Aqui já começa outra etapa na vida de Maria. Uma mulher com um coração quebrado, agora estava com o coração reconstruído, e agora ela estava indo anunciar as boas novas. A uma mulher que estava chorando de tristeza, corria por aquele caminho chorando de alegria, ansiando chegar em casa para contar o que tivera acontecido com ela. Diga se não é assim. Quando estamos cheios daquele que nos amou primeiro, não é assim quando a gente se converteu pela primeira vez? A gente queria pregar para todo mundo, queria que todo mundo experimentasse essa presença, essa felicidade, esse negócio que realmente faz sentido. Poxa, a vida agora tem sentido. E qual é o sentido? Amar Jesus, conhecer Ele de perto, viver algo extraordinário que essa vida não consegue nos promover, que é um relacionamento com Ele. Então Maria sai dali e vai lá falar com o povo. Mas pessoal, eu quero aqui rapidamente instigar o raciocínio de vocês. E sabe, quando a gente tem aquele, como é que eu posso explicar? Aquele autor de filme na nossa cabeça, que a pessoa vai contando uma cena e você vai imaginando. Eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo o Novo Testamento, eu sempre me pego em palavras, em frases ali, e tento raciocinar o que de fato está querendo dizer. Por exemplo, no 17 ele fala: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. E eu imaginei, cara, como foi essa volta? Porque Jesus estava em missão, o céu estava em festa, mas como foi essa chegada de Jesus no céu? Alguém já parou para pensar dessa maneira? Eu peguei viagem nessa passagem aqui e fiquei imaginando, cara, devia ter sido um negócio de doido, Jesus chegando. Mas eu quero trazer para vocês, não estou dizendo que foi, mas algo para alimentar essa imaginação. Abre comigo, Apocalipse, capítulo 5. Deixa eu só ver aqui o versículo correto. Mas em Apocalipse capítulo 5 ele fala de uma chegada. Se eu não me engano, não me falha a memória, no capítulo 1, quem aparece atrás de João, quando ele fala: eu escutei uma voz, e quando eu me virei, era Jesus. Ele não fala explicitamente, mas ele fala que era um homem vestido de branco, com 7 candelabros acesos, e ali representa a pessoa de Jesus. Então Jesus aparece para João na terra. Vocês estão entendendo? Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 5, do verso do 1 ao 6. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo, estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, quando perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu,
nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver que lá estava escrito. O que lá estava escrito. João fala: eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro, ou de ver o que lá estava escrito. No verso 5 diz: então um dos líderes me disse: não chore, olhe, a chegada, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Olha a imagem de João. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo todo. Eu peguei essa parte bíblica e conectei a essa daqui, imaginando, cara, imagina se a chegada de Cristo não foi essa que João descreve em Apocalipse 5. Aí você pode dizer: mas Cícero, o Apocalipse foi escrito 90 anos depois da ressurreição de Cristo, na ilha de Patmos. João já estava idoso. Mas você se esquece de um porém. Nós estamos falando de um Deus onipresente, onipotente, onisciente. O tempo para Ele não é uma cadeia como é para nós. Nós não estamos no amanhã e não estamos no ontem, nós estamos agora aqui. Então, se você conseguir tirar você dessa pequenez que somos nós, conseguir tentar imaginar a grandeza de Deus, então eu posso dizer, cara, Deus foi no futuro, pegou João para mostrar a João as coisas que estavam acontecendo naquele presente momento. Ou ele gravou tudo e mostrou para ele no telão. Eu gosto mais da primeira opção. Você entende? Então, meus amados, eu abri esse parênteses aqui só para a gente imaginar um pouco do que havia acontecido. E como o 18 já fala, eu já falei, Maria vai anunciar aos discípulos e diz: eu vi o Senhor e com tudo o que lhe disseram. No 19 diz: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja com vocês. Aqui nós vemos uma cena onde os discípulos estão ali perdidos, eles não sabem o que fazer. Eles se reúnem, trancam as portas. Eles se reúnem ali, eles trancam as portas, por quê? Porque eles já não sabiam o que fazer. Aqueles que guiavam, já não guiavam mais, porque Jesus não tinha aparecido para eles. Eles tinham uma conversa que Maria tinha dito, mas não tinha acontecido a eles ainda. Então estava lá, e Jesus aparece no meio deles dizendo: a paz esteja com vocês. Porque aonde Ele aparece, a paz entra junto. Não importa o medo, não importa a tristeza, não importa a angústia, não importa o sofrimento. Assim que Ele chegar, o ambiente que Ele pisar, logo em seguida a paz reinará naquele ambiente, pois Ele é a própria paz. Então, aconteceu isso. No 20 diz, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Aqui não mais pessoas que precisavam de um Jesus físico para guiá-los, mas alguém agora cheio de uma presença que eles levariam por todas as suas vidas. Eles não precisariam mais de um corpo presente com eles, pois o próprio Jesus já habitava com eles em espírito. No 23 diz, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não serão perdoados. E aqui acontece mais um episódio interessante, que é a chegada de Tomé. Quando tudo isso acontece,
Depois Tomé chega. Nessa primeira aparição aos discípulos, Tomé não estava. Quando Tomé chega, que todo mundo começa a dizer para ele: olha, Jesus veio aqui, ele mostrou as feridas nas mãos, ele mostrou o lado dele, ele nos encheu da presença do Espírito Santo, Jesus vivo, ele ressuscitou. E Tomé, eu creio muito na conversa de vocês. E ele fala, se eu não colocar o dedo nas suas feridas e a mão ao lado dele, eu não creio. A gente tem, ao longo dos anos, meio que julgado Tomé por essas palavras. Mas alguns estudos, algumas linhas teológicas acreditam que Tomé não estava aqui duvidando em si da ressurreição de Cristo, mas ele estava querendo a mesma experiência. Em outras linhas diz que aqui ele estava preocupado com os discípulos de Jesus, ao ponto de dizer assim: cara, será que eles não estão falando de um falso Jesus? Será que eles não tiveram uma experiência com uma pessoa qualquer? Se eu não ver, eu não creio. Porque ele realmente queria acreditar que eles não estavam sendo enganados, né? Mas que realmente era Jesus. Então Jesus vai, no verso 26 diz: uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, automaticamente, virou logo para o homem: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Feliz os que não viram e creram. Feliz é eu e você, meu amado, que a gente não esteve lá vendo isso acontecer, mas nós estamos aqui crendo que tudo que esse livro tem nos contado é real, que Jesus veio, que se ele desfez de sua glória, veio como homem, sofreu as mesmas coisas que nós sofremos, venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e hoje está sentado na direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é aquele a quem a gente chega para ter contato com o Pai. A palavra fala que não há outro intermediador senão Jesus Cristo. Muitas religiões colocam artifício, pessoas para dizer: através de fulano você chega a Deus. Não existe. Estão batendo em um muro. Mas aqueles que entenderam que Jesus é o único intermediador, esses têm acesso ao Pai. Quando Tomé chega nessa parte aqui, quando chegamos nessa parte e vemos Tomé aqui, ele reconhece realmente que era Jesus, não um impostor. Mas aqui já não era Jesus o Senhor, o Mestre, aqui já era Senhor meu, Deus meu. Aqui já não era mais um relacionamento físico, era algo mais espiritual. Tomé já estava dizendo: aqui é o meu Deus, é esse aqui quem me criou, é esse aqui quem me conhece. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas essa experiência de Tomé levou ele a um outro nível de intimidade com Cristo. E eu te dou uma dica: assim como Tomé, que elevou-se nesse patamar espiritual, se você quer elevar o seu patamar espiritual, comece a buscar experiências com Ele. Buscar experiências mesmo, reais com Cristo. Experiências doidas, assim que você ouviu falar ou nunca ouviu falar, mas quer vivenciar. Não sei, você orar a Deus: Senhor Deus, eu queria muito comer um peixe. E orar a Deus para pedir: Senhor, envie alguém com um peixe. E acontecer. Cícero, mas por quê? Só para elevar o meu ego? Não é sobre ego. É sobre experiências. É sobre você ver o amor dele encarnado em uma pessoa totalmente aleatória. Pessoa que você menos espera. Então são elementos como esses, são experiências como essas que vai te fortificar naquele que é a pedra. Porque o dia mau vai vir, irmão. A tristeza vai vir. Algumas decepções, algumas frustrações vão vir. E quando elas vierem, vai ser esses relacionamentos,
essas experiências com o Senhor, que não vai permitir que você saia da presença dele. Porque quando você lembrar, cara, eu já vivi tanta coisa com Cristo, e eu vou abandonar ele por quê mesmo? Ah, porque eu tive uma discussão com fulano, porque eu tive um desentendimento com ciclano, ah, porque eu briguei com a mulher, ah, porque meu cachorro morreu. Eu estou botando coisa pequena. No verso 30 diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aleluia, glória a Deus. Vamos logo para o 21, meu tempo está acabando. Jesus e a pesca maravilhosa no 21, no verso 1 diz: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Cana da Galiléia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. E Pedro teve a brilhante ideia: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Aqui nós estamos vendo algo muito comum, já falado realmente em outras pregações, aonde nós vemos aqui Simão Pedro voltando às velhas práticas, né? Algumas pessoas levam a entender que esse versículo não era Pedro querendo voltar a quem ele era antes, mas uma forma de desorpilar a mente. Já outras linhas acreditam que sim, aqui era Pedro sem saber o que fazer, buscando voltar àquilo que ele sabia fazer. Então Pedro tinha, como é que eu posso dizer, um porto seguro. Ele sabia pescar, ele sabia ganhar dinheiro. Então, logo quando ele viu que passou alguns dias e nada de Jesus aparecer, ele disse: não, sendo assim, eu tenho que continuar a minha vida, eu tenho mulher para sustentar, e o projeto de Jesus eu já não sei o que eu faço, então vou voltar ao que eu fazia antes. E ele voltou a pescar, e com ele foram outros discípulos. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. É muito interessante, né? Como assim, gente? Como é que eles não reconheceram? Não faz sentido, você entende? Porque, cara, Jesus tinha aparecido já. Nós estamos falando de uma aparição, a terceira, se eu não me engano, a terceira aparição para eles aqui. Beleza, ele estava em torno de uns 90, 100 metros da praia, realmente. Possa ser que pela distância não dê para ter reconhecido. Mas quando Jesus fala aqui, a voz era para ter reconhecido, sabe? Agora, alguns falam também, né? Algumas pessoas, em alguns comentários bíblicos falam que o que impediram eles de ter reconhecido foi o erro de ter voltado a pescar. Foi o erro de ter voltado a fazer o que fazia antes. Então ele estava meio que num erro ali, e o erro fez com que eles não conseguissem de primeira reconhecer quem Jesus era. No 5 fala: filhinhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. E mais uma coisa que eu acho interessante: se você prestar atenção, nós estamos falando de personagens que foi a mesma coisa no começo do ministério deles. A primeira aparição de Jesus para Simão Pedro foi um milagre desse. Os filhos de Zebedeu estavam ali do lado, vendo tudo. E eles estavam aqui também, nessa mesma cena, 3 anos depois. E o que aconteceu? Quando isso aconteceu, ele falou assim: não, esse déjà vu eu conheço. Não, isso aqui é ele, né? E aqui nós vemos no 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Aqui não fala, mas tudo indica que ele se lançou ao mar para ir mais rápido até a margem. É tanto que os outros discípulos chegaram logo depois. Então, naquele momento, algumas pessoas tendem a entender esse ato de Pedro como um ato de pedido de perdão, ao mesmo tempo uma forma física de fazer aquilo. Ele estava dizendo que através da ação física de nadar 90 metros até a margem, era uma forma de dizer com intensidade: me perdoa, né? Então, que ele é um dos primeiros a correr até Jesus. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E aqui Jesus mostra para ele algo que eu já tinha visto em alguns testemunhos. Eu já vi pessoas onde Jesus chegava para ela e dizia assim: olha, se você quiser uma vida muito boa, sem a minha presença, vocês vão ter. Que foi isso que aconteceu aqui. Se aqueles caras não decidem ir até Jesus, por algum motivo que fosse, e quisesse, não, vamos ficar aqui, não, vamos tentar mais para cá e de novo para o outro lado, vamos tentar de novo pela direita, e se a gente conseguiu, vai buscar outro barco, nós vamos encher outro barco. Eles tinham conseguido ali um grande dinheiro bom. Mas aqui Jesus está dizendo que que Jesus não precisava das finanças dele, daquilo que eles tinham pescado. Assim, olha, eu já tenho aquilo que vocês estão precisando. O café da manhã de vocês eu já tenho, está aqui. Mas faça o seguinte: veio que vocês pescarem e tragam uns peixes também, para mostrar, olha, eu não preciso, mas eu quero vocês numa missão. No verso 10 diz: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Aí eu te pergunto, contaram por quê? Se não teve ali, sabe? Cara, 153 grandes peixes. Isso aqui dá umas 4 semanas de serviço. Mas contaram. Então houve tantos peixes, mas a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem tu és? Sabiam que era o Senhor. E aqui também tem um detalhe interessante. Por que eles não perguntaram, né? Jesus já era a terceira vez que Jesus tinha aparecido para eles. Então, por que ainda existia um pouco dessa dúvida, ao ponto de João descrever que havia realmente essa dúvida? Mas era realmente com medo ou com receio do erro que eles tinham cometido, de tentar voltar para a vida que tinha antes. Aí no verso 13 diz: Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. No 15 diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus retorna a dizer: cuide das minhas ovelhas. E aqui é um ponto muito interessante. Não sei se você já prestou atenção, Jesus não chama
Simão, agora mais como Pedro, porque ele já tinha mudado o nome, dizendo: olha, agora você é Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Aqui não era mais Pedro, aqui era Simão, o cara do barco. Aqui era Jesus dizendo: show, eu sei o que tu fez, mas senta, vamos recomeçar tudo de novo. Simão, você me ama? E o Simão responde: sim, Senhor, eu te amo. Quando essa pergunta é feita mais de 2 vezes, no caso 3, naquele tempo, uma pergunta dessa magnitude, repetida 3 vezes, era realmente um sinal de confirmação. Era como se realmente Jesus quisesse extrair de Pedro ali naquele momento essa confirmação. A pergunta também é feita 3 vezes para que João pudesse se escutar dizendo: sim, Senhor, eu te amo. E por também 3 vezes Jesus dizer: pastorei as minhas ovelhas. Meus amados, eu não sei se você consegue compreender o que está dizendo aqui, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês amam Jesus? Então apacente o irmão do lado, apacente a igreja. Sabe, quando você sai da sua casa para visitar um irmão, é um ato de amor a Jesus. É fácil a gente abrir a nossa boca e dizer assim: ó, cara, eu amo Jesus. Ama? Tirando a tua esposa, a tua família, tu está se preocupando com quem agora? A nós que estamos aqui, que somos fixos na igreja, você já parou para pensar que faltou hoje algumas pessoas? Você se importa com isso? Ou não, Cícero, a vida do cara, a vida dele que segue, ele que toma de conta da vida dele. Mas aqui não pede para apacentar, aqui não pede para cuidar. Em ato de amor a Jesus, aqui ele não pede para cuidar. Então eu repito, vocês amam Jesus? Apacente os seus irmãos, cuidem uns dos outros, amem uns aos outros, se importem uns com os outros. Porque se assim não for, meu irmão, não seremos reconhecidos como os discípulos dele. Ou não é assim que a palavra diz? Que se nós nos amarmos, seremos reconhecidos como os discípulos dele. No 18, ele fala: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Eu, por algum momento, eu jurava que Jesus tinha se levantado, saído e chamado Pedro para ter uma conversa mais íntima. Mas realmente essa conversa é a conversa do início. O que Jesus está falando para Pedro é como se ele estivesse falando: ó, tu ainda não amadureceu, mas vamos começar tudo do zero. Tu ainda é um recém-convertido, então vamos cá, vamos conversar tudo de novo. E nesse momento, Pedro começa realmente a entender, começa a mente dele começasse a iluminar, sabe? Como é que eu posso dizer? A limpar. Só que o que acontece muitas das vezes, o que aconteceu com Pedro aqui, quando você vai ver, no verso 21 ele diz, ó, quando Pedro o viu perguntando: Senhor, quanto a ele? Aqui falando de João, Pedro responde no verso 21, perguntando: Senhor, e quanto a ele? E Jesus respondeu: se eu quisesse que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Aí aqui eu peguei, irmão. Aqui eu peguei na hora que eu li. Cara, pensa comigo.
Quantas das vezes a gente está olhando a vida do irmão e estamos esquecendo de fazer o nosso em Cristo? Vou falar algo que eu falei para o Michael um dia desse. Eu espero muito que vocês entendam. A palavra fala para a gente amar o nosso próximo. Mas entenda algo. Se você pegar isso como algo e pistolar sobre essa ideia de ficar, cara, eu preciso amar todo mundo que eu vejo. Cara, tem calma. Às vezes o teu próximo, sabe, não é um cara de outra cidade que está lá no meio do mundo. Cara, o teu próximo às vezes é o teu patrão. O teu próximo às vezes é o cara próximo a você ali, que você sabe que realmente necessita de cuidado. É o teu próximo. Se a gente começar a entender que o Evangelho, ele é simples, o que Jesus quer de nós é leve, cara, não tem como não se apaixonar por isso. Não tem como se entristecer na caminhada. Por quê? Porque, meu irmão, entenda, o mundo lá fora não. Eu estava vendo um comentário de um cara falando assim, ó, o Charlie Chaplin, todo mundo conhece, né? Charlie Chaplin. Ele participou de um concurso para ser cover dele, tipo dublê dele. Ele tirou em 3º lugar. Isso mostra que a opinião do outro a seu favor nunca vai agradar. Como é que o próprio cara vai fazer o papel dele e tira e perde para o outro, que nem ele era? Você entende? Então, o mundo é dessa forma, querido. Você nunca vai agradar, mas no Evangelho não. O que Cristo pede de nós é leve. Quando Ele fala, ó, troca o teu fardo com o meu, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, é que Ele está dizendo, ó, eu não quero que você seja perfeito não, meu amado. Eu quero que você permaneça em mim. Foi eu que venci o mundo. Se você permanecer em mim, entender a palavra e fazer a sua parte, pronto. Ah, e quanto a fulano? Ei, siga-me. Mas ó, eu tenho meu pai, tá? Mas siga-me. Porque se você seguir, conseguir se manter nesse evangelho, o seu pai vai ver, a sua mãe vai ver. Outro dia eu estava ouvindo uma palavra, o cara dizia o seguinte: às vezes a gente está pregando muito, na hora, né? Sabe aquelas frases que chamam a tua atenção? Assim, não, isso está meio doido, mas eu vou parar para ver o que ele está falando. Porque eu conheci esse doido, ele não é, então tem alguma coisa aí que ele vai querer dizer. E ele falou, ó, às vezes a gente está pregando muito, esquecendo de viver aquilo que nós estamos pregando. Então, às vezes, a tua atitude, o teu comportamento, a forma que tu fala, a forma que tu se veste, a forma que tu anda, com quem tu anda, está pregando mais alto do que aquilo que tu está falando. Às vezes você quer ganhar um parente seu, falando, pregando, ó, mas essa atitude está errada. Tá, mas já parou para amar? Você já parou para abraçar? Você já parou para cuidar? Você já parou para fazer aquilo que Jesus faria se fosse Ele no seu lugar? Você já parou para respeitar Ele? Porque era assim que Jesus ganhava a autoridade dos outros, amando e respeitando. Mas para a gente finalizar, no verso 24 ele fala: este é o discípulo que dá testemunho das coisas que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Uau! Aqui eu também peguei viagem. Porque, meu irmão, eu fico imaginando quais foram esses milagres. Porque aqui ele não fala, né? Jesus ressuscitou mais tantas outras pessoas. Jesus curou mais todos os outros leprosos. Não, que ele fala que ele fez outras maravilhas que se fosse contar tudo não caberia em todos os livros da terra. Aí eu fico, meu irmão, quais foram essas maravilhas? A vontade da gente, João, acho, poxa, cara, chegar no céu eu vou cobrar isso mesmo. Tu deixou a gente ansioso, chefe. Mas, meus amados, eu quero que vocês tenham entendido a profundidade dessa palavra, o motivo pela qual algumas coisas aqui aconteceram, a importância da gente entender
que muitas das vezes o nosso milagre ele vai acontecer antes mesmo que a gente chegue. Quando Maria sai de casa, o milagre já tinha acontecido. Não precisava dela, sabe? Mas aconteceu. Então entenda, querido, não importa a situação que você esteja vivendo hoje, não importa o precipício que você está prestes a cair, ou você está lá no fundo, sei não. Mas se você parar por um instante, você enxugar as lágrimas e olhar para cima, você vai vê-lo. Assim como Estevão viu também. Se você parar um pouco. Agora eu fico imaginando, cara, Estevão sendo apredejado, conseguiu enxergar Jesus. Eita, homem do coração bom. Mas a gente leva um tapa, meu irmão, o que é que nós pensa? Não, na hora da saída eu lhe pego. E aquele cara sendo apedrejado, mesmo assim não conseguiu odiar aquele povo, ao ponto do seu coração ser tão íntegro, que Jesus foi ainda: calma, filho, eu estou aqui lhe esperando. Então, meus amados, eu oro a Deus para que o Espírito Santo possa ter falado com vocês essa noite, que a presença do Senhor tenha feito sentido para vocês aqui essa noite, e que a gente continue nesse processo, a caminhada com o Evangelho. Não importa se está fácil ou está difícil, pior é no mundo, pior é provar valor no mundo. Aqui não, aqui você consegue ser você. Não estou falando dos seus pecados, mas ser você, do jeitinho que você é, ser amado. Lá no mundo tem que malhar, irmão, tem que botar um shape, entendeu? Se for careca tem que botar peruca, tá entendendo? Graças a Deus que o irmão é da igreja, a gente não cobra isso dele. Você entende? Meus amados, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Fica de pé, amém? Vamos buscar a presença do Senhor nesse momento. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Eu quero convidar você nesse momento a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero que você medite na palavra que foi ministrada aqui essa noite. Quero que você medite naquilo que o Senhor falou ao seu coração, aquilo que o Espírito confirmou ao seu coração aqui essa noite. Eu peço para que você entre nesse momento de intimidade com o Senhor. Aleluia. Porque são momentos como esse que te fortifica. São momentos como esse que eleva a tua fé a um nível a mais. Então eu peço que você consiga deixar de lado o problema, as dificuldades que te rodeiam. Às vezes você chegou aqui, mas tem um bucho para resolver quando chegar em casa. Amanhã tem um problema enorme no trabalho. Deixa o amanhã no amanhã. Eu quero que esse momento você foque em buscar a presença do Senhor. Eu quero que esse momento você foque em ter esse relacionamento, em dizer: meu Pai, eu estou aqui, eu não estou sentindo nada, não sei, mas seja sincero com Ele. Diga: Senhor, eu não entendi muita coisa da palavra, mas uma coisa eu tenho certeza, Pai, eu te quero. Mas uma coisa eu tenho certeza, Senhor Deus, eu não vou negociar o meu relacionamento contigo. De uma coisa eu tenho certeza, meu Pai, que eu quero crer como João creu. Que eu não precise, meu Pai, de visitação para acreditar em Ti. Mas se quiser, eu quero ser visitado também. Sabe, orações que mostrem o real coração que você tem. Não sei, às vezes sua oração é dizer: Pai, eu estou aqui, eu acabei de pecar, me estressei ali, falei o que não devia ter falado, pensei coisas que não deveria ter pensado, mas eu estou aqui e eu te peço perdão. Perdão pelas vezes, meu Pai, que eu não busquei, perdão pelas vezes que eu não orei, não fiz o meu devocional, perdão pelas vezes que eu negociei, meu Pai, comigo mesmo, com a preguiça. Perdão pelas vezes que eu negociei com as vozes da minha cabeça e te deixei de lado.
mas que eu não precise, meu Pai, passar por momentos de dor e sofrimento para acreditar em Ti. Que eu possa acreditar no Senhor nesse momento, nessa hora, meu Pai, em nome de Jesus. Que por mais que eu não sinta, eu decida crer. Que se preciso for, meu amado, diga: eu creio em Jesus Cristo. Diga isso 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes necessária for, para que dentro do seu coração crie uma identidade de filho, identidade daquele que crê no Senhor Jesus. Pois o amanhã virá, meu amado. E a pergunta que eu te faço é: com quem você estará? Será que você vai estar com Ele, com a presença dEle, ou você vai estar sozinho? E eu vou te dizer, meu amado, o filho não fica sozinho. O filho não fica sozinho. O Pai sempre está presente. Em nome de Jesus, eu quero que você ore nesse momento, busque a presença do Senhor, em nome de Jesus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo fogo em teus olhos e fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Amores, queimou todos os outros amores. Diga fogo, fogo em teus olhos. Ele fez eu me apaixonar. Você pode se aprofundar mais no amor de Deus, ter mais aliança com Ele. Eu estava ouvindo o Cícero dizer, né? Que João termina esse livro dizendo assim: se todos os milagres, se todos os acontecimentos que Jesus
fez. Se fosse escrito, não caberia no mundo todo, né? E o Cícero disse assim: eu queria saber dos que não está contado aqui. Vamos fazer o seguinte: eu vou sentar com você, vou te contar os meus, você conta os seus. Porque tem muito milagre que Deus já fez na tua vida. Não está escrito nesse livro, mas foi real. E foi o mesmo Deus. E o mesmo milagre também que foi escrito na minha vida, na vida da Angélica, que ela está cantando ainda por causa disso, na vida do Ednásio, na vida do Wilson, na vida de cada um de vocês aqui. Tem milagres que não estão escritos lá, entendeu? Porque o livro de Atos ainda está acontecendo. Que seria o próximo livro. Livro de Atos, a gente já deu aqui. Ainda está acontecendo até o dia de hoje. Atos dos apóstolos, Atos dos discípulos. Queria que você perguntasse à irmã aí do lado, o irmão do lado: me conta um milagre que Deus fez com você. Ou então conta para o Cícero um milagre que Deus fez que não está escrito, que ele queria saber. É interessante, a gente tem que abrir aqui a oportunidade para os irmãos contar testemunho, porque edifica a gente, irmão. Tem algo que ainda precisa queimar dentro de você, para que você possa contar milagres, amém? Deus ainda quer relacionamentos para contar milagres. Você sabia que tem um milagre da Dejarlene, que ela levou uma queda de moto e ela praticamente morreu e ressuscitou? Você não imagina, né, que a Deja está aqui tão fiel. Você vê ela lutando, cansada contra o sono. Por que ela é tão fiel? Por que ela vem? Por que ela não fica em casa? Meu irmão, porque quem morreu um dia e foi ressuscitado por Cristo não sai da presença dele, é com sono, é sem sono, é cansada do jeito que tiver que ser, porque o milagre aconteceu. E eu estou contando só esse, tem muitos outros milagres que a pessoa sabe, tudo que eles passaram, o Roberto passou, e hoje está aí ainda contando história. Por quê? Porque Deus tem feito milagre na vida dela. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu me lembro que um dia desse, a minha sogra estava passando por uma enfermidade e ela fez um cateterismo do coração e ela estava com muito medo de morrer. E um homem visitou a loja e disse a Patrícia o seguinte: olha, na sua família tem uma senhora que está pensando que vai morrer e Deus manda dizer que ela não vai morrer. Aí eu disse, fui lá na casa dela um dia numa célula lá, teve um movimento lá, e eu disse: olha, moça, Deus mandou te dizer que não é a sua hora de morrer, você ainda vai viver muitos anos. Olha aí, Deus está ainda contando milagres, amém ou amém? Aí eu lembro que ela me abraçou assim, colocou a cabeça assim em mim, começou a chorar. Ela creu, meu irmão. Se ela creu, é por isso que ela está viva aqui ainda, contando milagres, amém ou não amém? Existem outros milagres para ser escritos, existem outros milagres para ser escritos, mas é na sua história, na sua história, aleluia. Eu ainda tenho fome, canta. Eu ainda tenho lenha e pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha e pode vir queimar, e pode vir queimar fogo. Adora, adora Ele, vai. E fez eu me apaixonar, Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Convida alguém para orar agora. Vamos orar no nosso círculo de oração. Os líderes vão entrar no meio e vão orar sobre sua vida, vão ungir você. Aleluia! nos tornamos responsáveis. A chama não vai acabar. Nós nos tornamos responsáveis. A chama
Você ainda vai contar testemunhos. Deus ainda está curando no nosso meio. Deus ainda está perdoando no nosso meio. Não vai apagar. Ele ainda cura. Ele ainda faz milagres. Ei, 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 ei. Ele ainda gera avivamentos. Ele ainda gera transformações. Ele ainda chama homens e mulheres para testemunhar como Maria. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Ele me curou. Ele me salvou. Ele me transformou. Isso. Deixa o Espírito Santo agora gerar mais uma vez um testemunho de milagres em você. A chama não vai apagar. Pai, nós estamos aqui essa noite crendo e nos movendo em fé. Oh Jesus, como o nosso coração se alegra na Tua presença, de poder testemunhar. Olha, eu tenho algo para falar, eu tenho algo. Ele me lavou, Ele me remiu, Ele me ressuscitou. Oh Senhor, oh Senhor, obrigado. Isso, traz a memória agora, traz a memória agora o seu testemunho, que Ele te curou, que Ele te transformou, que você também podia estar testemunhando para alguém aí fora que está doente, que está no hospital, que está acamado. Olha, eu conheço um Deus que cura porque Ele me curou. Eu conheço um Deus que salva porque Ele me salvou. Eu vivia na droga, eu vivia no álcool, eu vivia na prostituição, eu vivia no erro, e Ele me salvou. Oh, o mesmo amor reina ainda entre nós. Se tem alguém doente agora, entre por meio do círculo para você receber a oração. Se tem alguém com alguma enfermidade, entre por meio do círculo para que eles possam ungir você e fazer uma oração. A palavra diz: se tem alguém doente no meio da igreja, vá até os presbíteros da igreja. Eles vão ungir você e vão orar, e o doente ficará curado. E você pode ficar curado agora, se você crê. Você crê? Você crê? Então se mova em fé. Se você crê, se mova em fé. Se você crê, se mova em fé. Senhor, vai curando agora, Pai, em nome de Jesus, de todo nódulo, de toda doença, Senhor, de viroses, de toda doença nas artérias, doença, Senhor, na coluna vertebral, nos rins, no sangue, no coração, veias entupidas, em um só comando. Voltem a fluir novamente o sangue de vida. Volte a fluir novamente o fluir de vida.
Em nome de Jesus, que todo caroço suma agora, para que ela possa testemunhar. Que toda doença suma agora, para que ele possa testemunhar. Isso, toque nos pés do Senhor, toque na orla dele, com fé, e diga: Senhor, eu posso crer, porque o Senhor está no meio de nós. Isso, coloque agora a sua fé em ação. E toda doença no útero, doença no ventre, que seja agora curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tanto as pessoas que estão aqui como as pessoas que estão em casa, em nome de Jesus, vão recebendo cura agora. Se há enfermos no leito do hospital, se há alguém acamado em rede, em cadeira de rodas, em nome de Jesus, que você se levante e que possa testemunhar, em nome de Jesus. E haja testemunhos, para serem escritos nos corações, que haja vida no nosso meio, e essa enfermidade vai embora agora, em um só comando, pelo nome de Jesus, e haja fogo agora, e esse caroço vai embora, e esse sangue volta a fluir, e essa veia vai desentupir agora, e esse sangue volta até a glicose normal, em nome de Jesus, para que a gente possa testemunhar, em nome de Jesus. Ele está no nosso meio, e se há alguém incrédulo aqui, toque nas feridas de Jesus, e seja tu crente, não duvidoso, para que o Senhor faça também milagres na tua vida. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Balance a mão do seu irmão, da sua irmã, e diga: creia que você ainda vai contar milagres maiores do que esses, em nome de Jesus. Abrace agora ele, abrace ela e diga: creia somente, obras maiores. Jesus falou, obras maiores, aleluia. A chama não vai apagar. Às vezes a gente fica ali ouvindo os podcasts só para ouvir testemunhos. Deus ainda está fazendo milagres, irmão, aleluia. Deus ainda faz milagre no nosso meio. Pai, nós te agradecemos pela tua presença. Nós oramos pela nossa família. Levante a mão para a sua casa agora, ore pela sua família. Pai, eu sei que muitos nessa semana, que tem chamado como Semana Santa, vão beber, vão farrear. Senhor, livra do espírito de morte dos nossos parentes, para que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Livra de acidentes, Pai, em nome de Jesus. Livra desse trânsito, Senhor, que muitas vezes traz alguém que vem com problemas na cabeça, passando por tanta coisa, e às vezes acontece um acidente. Pai, guarda os teus filhos, guarda as nossas casas, guarda os nossos dias, Senhor, que a nossa família tenha a oportunidade de te conhecer. Isso em nome de Jesus. Você crê? Então diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizimar, bora ofertar. Você é fiel? Vou perguntar mais uma vez: você é fiel?
Amém ou não amém? Então esse momento é um momento bom para você. Se você é fiel, esse momento não é um momento chato. Não é um momento ruim. Você quer ofertar, quer dizimar, levante sua mão. O Wilson vai estar entregando os envelopes até você. Você quer fazer pelo QR Code, o QR Code está aí nas telas. Querido, a palavra de Deus, ela só queima, ela só fere a quem precisa ser curado. Se eu pregar qualquer coisa aqui e ferir você, é porque você ainda precisa ser curado disso. Alguém está entendendo? A palavra de Deus, ela traz a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Posso ouvir um amém? Então significa, se eu prego sobre dízimo e você se chateia, você precisa ser curado nisso. Se eu prego sobre casamento, que você não pode viver junto, você tem que casar, e você se fere nisso, você precisa casar. Se eu pregar sobre um trabalho que não é legal, um trabalho ilegal, e você, poxa, me chateio quando o pastor fala disso, você precisa ser curado nisso. É simples. É como a gente se esquivar de pregar algumas coisas, porque sabe que vai ferir algumas pessoas. Mas aí as pessoas não conhecerão a verdade. E como é que elas vão se converter, meu povo? Tem que ser falado da verdade. Então, momento de dízimo, você não tem que ter problema com isso. Amém ou não amém? Vai ser bênção para sua casa, bênção para sua família. Levante seu envelope, levante a sua mão. Pai, aqui está mais do que o nosso dízimo, mais do que dinheiro, é o nosso coração. E nós não temos problema com isso, Senhor, porque somos e desejamos ser fiéis a Ti. Então em Ti, te ofertamos, dizimamos, cumprimos o que o Senhor mesmo pediu, para que não falte nada de mantimento na Tua casa. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Traga com alegria, traga com alegria. Isso, é tão importante que você venha com alegria. Ó, você tem. Se você tem, é porque você está trabalhando. Se você está conseguindo ofertar e dizimar, é porque Deus está suprindo, irmão. Não há de faltar nada. Coloque a mão na sua mente agora. A gente sempre ora pela nossa mente, porque aqui estão as nossas batalhas. E hoje tem morrido pessoas tirando a própria vida porque tem perdido essa batalha, a batalha da mente. Pai, nós consagramos a nossa mente agora a Ti, para não perder a batalha da mente, para ter as Tuas palavras como alicerce, para que a nossa fidelidade seja verdadeira. Pai, em nome de Jesus, diga: eu repreendo todo pensamento ruim, todo pensamento ruim sobre mim mesmo, todo pensamento ruim sobre as pessoas que eu amo, porque eu sei que amo, e eu repreendo agora esses pensamentos ruins, que aonde só se mostra defeitos, só se mostra pecados, só se mostra falhas. Pai, os meus pensamentos são alinhados agora com os Teus pensamentos, e eu pensarei sobre Ti. Fala: sobre Ti. Isso em nome de Jesus. Eu repreendo toda ação do maligno na tua mente, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você antes de eu terminar. Por que Jesus fez toda aquela reunião de novo, né? Como o Cícero falou, Jesus repetiu um milagre. Ele repetiu um milagre, é o mesmo milagre lá do início, ele repetiu ali, pesca maravilhosa, aleluia. Mas tinha um objetivo do porquê. O primeiro milagre foi para chamar Pedro. O segundo milagre foi para Pedro perceber que ele ainda era chamado. Alguém está entendendo? Escuta. Jesus não disse assim: Pedro, eu te amo. Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Por quê? Jesus não sabia que Pedro o amava? Não. Pedro precisava se ouvir falando que amava Jesus. Deixa eu perguntar a você, se eu trocasse agora, dizendo assim: Josivan, você ama Jesus?
Não a sua boca, mas o que responde imediatamente? Se eu disser assim, Ednásio, você ama Jesus? O que responde imediatamente? Marisa, você ama Jesus? O que é que imediatamente é respondido? Antes da mente. Eu sei que a mente está agindo, mas é antes da mente. Se eu disser assim, Léo, você ama Jesus? Porque automaticamente o coração vai dizer assim, sim, eu amo a Jesus. Mas a mente vai dizer assim, mas tu faz pecado. Mas tu não é perfeito. Mas tu peca. Mas tu estava nesse instante aí com sono. Tu estava querendo nesse instante ir para cá. Esse arrumo de coisa. Escuta como é importante. Pedro, você me ama? Pedro precisava se perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta que é Deus falando com você. Tem coisas que você precisa se perdoar. É por isso que você não tem conseguido se firmar no ministério. E aí Jesus vai vir sobre a sua vida esses dias, vai perguntar assim, Sara, você me ama? E antes da mente dizer assim, amo, mas é porque antes do teu coração, Geralda, te condenar, entendeu, Wilson? Entendeu, Douglas? Antes do coração, isso, exatamente, do coração te condenar, Deus é maior do que o teu coração. Porque quando a palavra diz assim, se o teu coração te condena, Deus é maior do que o teu coração. Ele está falando de mente, que é a mesma coisa, entendeu? Traz esse mesmo sentido. Mas é imediato. Quer ver? Eu vou perguntar de novo. Imediato. Dejarlene, você ama Jesus? Não é imediato. Às vezes a mente vai dizer assim, mas eu podia ser melhor, mas eu podia dar mais de mim, mas eu podia estar evangelizando. Não estou perguntando isso, Esther. Eu estou perguntando o seguinte, Dinho, você ama Jesus? Aí você vê que é imediato. Claro que eu amo, senão eu não estava aqui nesse culto. Amém? Escuta, Pedro precisava se ouvir dizendo, sim, eu amo a Jesus. 3 vezes, eu não sei quantas vezes Jesus vai perguntar a você, para você acreditar que você ama a Jesus. E só se rende, irmã. Dulce, só se rende. Porque quando tu se render, Lilian, tu vai ver que não precisa ser perfeita. A perfeição vem através do rendimento. Entende, Marisa? Entende, Angélica? Eu vou me rendendo e eu já vou recebendo desse amor. Amém, Débora? Só vai se rendendo. Eu queria fazer essa oração final sobre perdão, para que você se perdoasse se o teu coração tem te condenado. Amém ou não amém? Maior é Deus que o teu coração, Jéssica. Maior é Deus que o teu coração, Vanderlane. Maior é Deus que o teu coração, Dejarlene, moça. Maior é Deus que o teu coração, Ricardo, Mateus, Luiz, Cícero, Lígia. Maior é Deus do que o teu coração, Patrícia. Jonas, maior é Deus do que o teu coração. Apenas acredita que Ele tem gerado dentro de você, João Pedro, amor. Amor. E você pode também dizer, é claro que eu te amo. Eu queria que você dissesse agora, diz agora, Leonardo, tu sabes que eu te amo. Fala, Angélica, fala para ele, diz assim, é claro que eu te amo. Fala, Stephanie, diz assim, lógico que eu te amo. Eu sei que tu sabes, eu te amo. Pai, em nome de Jesus, hoje, essa noite, nós declaramos o nosso amor por ti, porque nós sabemos que o Senhor nos ama, em nome de Jesus. Leva-nos em segurança, guarda a nossa vida, nos protege, que nós estejamos sempre na tua presença, a te adorar, no amor do Pai, na graça do Filho e na doce consolação do Divino Espírito de Deus. A igreja diga aleluia. Abraça teu irmão, a tua irmã mais uma vez e diz assim, é claro que você ama Jesus. Diga, é claro que você ama Jesus. Oh.